Oiê. É que a gente quer crescer. Vamos lá. Oi, Edu, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Esperar 2 minutinhos aí para começar a live.
Vamos começar então. Boa noite, galera. Demorei um pouquinho aí para começar, para voltar a fazer lives, né? Mas estou aqui hoje, então vamos lá. Hoje o tema vai ser sobre como ser feliz no trabalho. E boa noite, Dani. Então eu queria muito agradecer aqui vocês todos, que eu demorei acho que uns 15 dias aí para voltar a fazer uma live, né? Demorei um pouquinho, mas eu tô de volta, tá? Oi, Rubens, boa noite. Tudo bom, gente? Quem vai entrando aí vai dando boa noite, vai dando sinal de vida. Por favor, vai dando call, escreve aí, boa noite. Que aí a gente vai conversando também sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Como ser feliz no trabalho, Dani? Então, qual é a técnica que a gente utiliza quando a gente vai falar de trabalho ou felicidade no trabalho? E aí muita gente fala, mas eu não sou feliz no trabalho, ou não existe um trabalho exatamente que a gente possa ser 100% feliz em todos os aspectos da nossa vida, né? Oi, Mozart, boa noite. Obrigada, tô elegante, obrigada. Então, quando a gente fala disso, o que acontece? O que é a felicidade? Então, em primeiro lugar, você tem que entender o que é a felicidade e em que ponto que você está na sua carreira profissional, o que você almeja para a tua vida também, tá? Galera que tá entrando, que entrou, se o som tiver bom, tá? Só antes aí de continuar, mas se tiver tudo certinho, vocês vão me sinalizando, se der uma paralisada também, vocês vão me avisando, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de felicidade, é esse ponto. O que é ser feliz? Então, tem muita gente que é feliz realmente trabalhando 10 anos no mesmo emprego ou, enfim, não almeja nada de diferente para a sua vida, né? Então, quando a gente fala que eu sou feliz quando eu acordo, quando eu deito, e quando eu fui trabalhar, quando eu entro no trabalho, e isso me deixa feliz com as pessoas e com o que eu executo lá dentro, aí realmente você acredita que você encontrou o seu propósito. Óbvio que acontece o quê? Muitas vezes, muitas pessoas elas trabalham e aí tem o quê? Alguns conflitos internos, isso é normal, né? Porque quando a gente trabalha, a gente está falando com pessoas, então com pessoas cada um tem um valor diferenciado da outra, tá? Então é isso. Oi, Raquel, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. Aninha também, obrigada. Dani, obrigada, gente. Se tiver dando algum problema para quem está entrando agora, é só avisar e dá um F5 aí na página, tá bom? Então, assim, quando a gente encontra felicidade no que a gente faz, né? E felicidade é algo muito diferenciado de uma pessoa para outra. Às vezes, a pessoa, para ser feliz, ela tem que trabalhar todos os dias. E a felicidade para o outro, não. É trabalhar somente na semana e ter os finais de semana livres. A questão final disso é o quê? O quanto como você acorda e quanto você está produzindo no seu dia e quanto isso rende quando você sai do seu trabalho, do seu serviço e vai para a sua casa. Porque a gente acaba passando mais horas no trabalho com pessoas diferenciadas, de diferentes valores, culturas e crenças, e realmente isso acaba gerando um certo conflito, que é o quê? Conflito de ideias, conflito de gerações, conflitos de gerações até de idades, né? Quando a gente fala disso. E isso talvez possa incomodar internamente você ao ponto de você no dia seguinte não se empolgar ou não estar feliz para trabalhar ou exercer aquela atividade. Então, quando você encontra a felicidade nesse ponto, você fala, eu sou feliz sim, trabalhando. E é óbvio, né? Tem muita gente que vai falar, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver um cargo X. Eu só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando por conta própria. E aí, quando a pessoa chega nesse estágio, o que acontece? Ela olha e fala que realmente ou não era aquilo que ela queria, ou ela se sente com muito sobrecarga de trabalho. Por quê? A gente não pode condicionar a felicidade somente na questão de quando eu conseguir atingir um cargo, mas sim o tempo que eu faço isso. Então, isso é importante você entender. O tempo que você está hoje, onde você está hoje, e qual cargo, ou onde você quer chegar. Eu quero, Dani, trabalhar ser diretora de uma empresa, de uma multinacional.
ou simplesmente eu quero ter minha independência financeira, trabalhando por conta própria. Então, qual é esse caminho? Como você vai percorrer esse caminho? Porque você tem que ser feliz até lá. Porque aí existe uma coisa chamada network, que é o quê? As pessoas que têm à sua volta que vão te ajudar a chegar nesse objetivo, né? Oi, Grace, tudo bem? Boa noite. Então, assim, quando a gente fala que eu faço o que eu gosto, mas você faz o que você gosta realmente por fazer ou por necessidade financeira, de no final do mês você tem que ter algum dinheiro para pagar suas contas, porque isso automaticamente, gente, é normal, né? Você tem que pagar algumas contas, você tem que saber de onde vai tirar aquele dinheiro para no final do mês, para você ter conta de luz, conta de água, as contas básicas e ter um lazer. Então, automaticamente, às vezes, a gente acaba condicionando a nossa felicidade somente ao dinheiro, quanto você vai receber no final do mês, para você usufruir de todos os pagamentos de contas e de todo o lazer que você queira, né? Seja ele um lazer na rua, uma viagem, uma roupa, enfim. Ou você realmente gosta do que faz. Então, quando você gosta do que faz, você acaba colocando um pouco mais de ênfase de quê? De paixão, de carinho, de amor e dedicação àquele trabalho. E aí, o dia, ele acaba ficando menos árduo, né? Para você executar suas atividades. Aqui o Mozart fez uma pergunta. A relação de bem-estar se encontra dentro do trabalho ou está dentro de nós? Então, está dentro de nós, Mozart. É o que eu estou comentando aqui da felicidade. O que é a felicidade? Você não pode colocar a felicidade num trabalho ou simplesmente numa pessoa. Então, como eu já venho falando em algumas lives, a gente tem que ter o quê? Amor próprio, né? A gente acaba tendo a questão de amor próprio, que é o quanto eu gosto e quanto eu estou me dando, me doando para determinada pessoa, a atividade que eu estou fazendo. Então, quando a gente encontra um propósito interno, que é eu estou trabalhando porque realmente eu gosto, porque realmente eu preciso, eu necessito, você acaba se dando de melhor para aquilo. Quando você acorda e fala, eu vou trabalhar por trabalhar, eu vou estar aqui porque realmente eu estou aqui porque eu preciso somente por isso, o dia a dia acaba ficando um pouco mais pesado para você. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Porque num trabalho, no emprego, ou seja o que for, você não vai encontrar pessoas que pensam iguais a você. Então, tem uma questão aí que a gente tem que tomar cuidado e trabalhar muito bem, que é o quê? Gerenciamento de conflitos. O quanto você gerencia esses conflitos, enquanto você vai entender que a pessoa, ela tá falando algo diferente do que você acredita e como você vai expor isso de uma maneira não agressiva, sem impactar o outro e sem impactar a sua própria saúde mental, né, e emocional. E a gente vê muitos casos hoje em dia, é muito normal. Hoje em dia, que não deveria ser, pessoas entrando com processos contra empresas que ficaram adoecidas, até por questão psicológica mesmo, a pessoa ficou doente, psicologicamente ela ficou doente, fisicamente também ela acaba ficando doente e não tem nem vontade de levantar para ir trabalhar. Então, infelizmente, hoje é um cenário muito normal, né, comum entre as pessoas ou entre as empresas. E aí a pessoa acaba ficando adoecida e culpando a empresa e acaba gerando muitos processos depois também, tá? Gente, quem tá gostando, dá uma curtida aí, ó, coraçãozinho, por favor, coraçãozinho, tá? Vocês estão muito quietinhos, vamos falar mais. Eu sei que o assunto é diferente do que eu tô falando aí, mas vamos dar umas curtidas, por favor, falem comigo também, tá? Então, vamos lá. Eu acho que bacana, assim, quando a gente fala de como ser feliz no trabalho, a gente tem que ter o quê também? Uma questão de respeito às pessoas, né, para não gerar os conflitos. E independente do respeito ou caráter que você tenha, vai acabar gerando isso. Mas respeito, ética e caráter é algo que é primordial, né? No relacionamento, em relacionamentos. Então, na vida, no dia a dia, entre pessoas, numa comunidade, seja no trabalho, na sua família, entre amigos, você tem que ter isso. Então, quando você leva também isso para o trabalho, você, de certa forma, acaba ficando mais leve, mais agradável, né? O seu dia a dia. Então, não fica tão penoso você vivenciar ele, tá? Então, assim, e a felicidade, ela não está associada ao trabalho que você executa, mas a felicidade está associada a algo dentro de você. Então, se você acorda todos os dias pensando já no final do dia,
né, que você já vai ter que finalizar o dia, ou pensando no final de semana, alguma coisa errada está no seu trabalho, alguma coisa errada está no quê? No que você está fazendo, porque realmente não tem o tal do querer, o propósito realmente, que você olha e fala assim, nossa, eu gosto muito do que eu estou fazendo. E isso é diferente, né? Ser feliz está diretamente ligado a ter um trabalho ou ter um emprego. Bom, trabalho e emprego, né? Cada um nomeia de uma forma, mas assim, os dois são, na verdade, a mesma coisa. Então, o trabalho vem muito da época da escravidão, né? O trabalho escravo, né? Então, esse nome perdura muito da escravidão. O quanto você está trabalhando e o quanto isso está retornando para você no sentido de obrigação, né? E não sendo pago, não sendo remunerado. E o emprego não, né? O emprego pessoal acabou usando esse nome um pouco mais atual para realmente definir, mas trabalho e emprego é a mesma coisa. Você executa uma atividade ali, enfim, por horas ou dias, e você vai ser remunerado por isso, né? Financeiramente falando, e às vezes também você é elogiado, enfim, outras questões pelos seus amigos, pela sua chefia, pela sua liderança, né? Quando a gente fala de felicidade também no trabalho, a gente acaba associando a felicidade também o quê? Aos outros, né? Então, eu não sou feliz no trabalho porque o meu chefe não é feliz, porque eu não tenho um chefe bacana, ele não é legal comigo, os meus colegas também não são. Então, assim, você condiciona a felicidade ao outro e a você. O que você está fazendo para você se manter todos os dias nesse emprego ou nesse trabalho para que te faça feliz, né? Que realmente você olha assim e fala, nossa, é gratificante estar trabalhando aqui, né? Selma, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer do nosso trabalho, né, algo que fique um pouco menos desgastante no sentido quando eu falo de levantar todos os dias e ir. Porque levantar todos os dias a gente tem uma condicionante, que é não consigo trabalhar, não consigo acordar tão cedo todos os dias, né? Tem essa questão um pouco fisiológica, mas assim, o que você pode colocar de realmente agravante ou de algo que você acorde todos os dias e fale, não, eu vou acordar todos os dias no horário para chegar no horário, né? Porque aí, principalmente quem mora em São Paulo, tem a grande desculpa que, estava trânsito, o metrô parou, o ônibus parou. Então, assim, o que você pode fazer, né? E aí já vem alguns indícios nesse ponto. Então, quando você começa a chegar atrasado todos os dias no seu trabalho, já é um indício de que realmente tem algo ali que você não tá tão feliz assim, né, com aquilo, com aquela vontade de estar todo dia no trabalho, naquele horário, cumprir horário, porque não é somente uma obrigação, mas é realmente algo que você gosta de fazer, né? Você tá lá no horário porque você respeita também os seus colegas, né, os demais, você respeita o seu chefe e principalmente você respeita o que você realmente falou que iria cumprir, que é chegar no horário, trabalhar no horário, cumprir os horários, né? Óbvio que tem trabalhos às vezes que escravizam você, no sentido de psicologicamente falando, emocionalmente falando. E quando atinge realmente essa questão, aí você tem que reavaliar se faz sentido total você ficar nesse trabalho. E faz sentido você estar lá todos os dias simplesmente para bater um cartão e para no final do mês você ter um dinheiro para pagar suas contas. Por quê? No final das contas, não é só você pagando conta, mas é o quê? No final, você acertando conta com você mesmo, dentro da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, porque mentalmente você vai estar cansado de uma pressão muito grande que você sofre todos os dias e trazer isso para dentro você acaba trazendo isso para dentro da sua vida pessoal. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos lá, a Graça aqui, ó. Tem uma maneira de separar o gostar do trabalhar e não gostar dos gestores? Então, tem, Graça, sim. Quando você entende que o outro é diferente de você, tá? E não tô falando que é um entender simples, não é comum. Ai, Dani, é muito fácil você falar para mim, entenda o seu chefe. Não. Eu tive chefes, né, muito difíceis. E quando eu falo chefe, é diferente o chefe de um líder. Né? O líder é aquele cara que você tá do seu lado e você realmente acorda e fala assim, caramba, eu vou atingir essa meta realmente
para mim, para ele, entendeu? Porque o cara é muito gente boa, porque o cara me incentiva, porque o cara vem me dar um feedback, né? Que é realmente algo que pode se tornar algo poderoso para minha vida de melhora, de superação. E não é o cara que só reclama, né? Porque tem o chefe, o cara que é o chefe que reclama de tudo que você faz, tudo tá errado, tudo tá ruim, tudo tá. Então, assim, quando realmente entra nesse ponto, o que você tem que fazer? Tem que tentar conversar com ele. Primeira opção. Então, assim, você tem que chegar, conversar, explanar todos os sentimentos ou tudo que você estiver passando. Chegar também com os resultados que você está executando. E perguntar para ele, olha, tem realmente algum motivo aqui que eu tô deixando de fazer alguma coisa, que realmente você não está gostando, que tá difícil de você entender, enfim. Tentar criar um pouco essa empatia, né? Ou tentar entender o lado dele, porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas o cara ganha, né? Porque isso acontece muito em empresa. O cara ganha, sei lá, 10 mil reais, 20 mil, 5 mil, e eu ganho 2, ganho 3, e olha a carga de serviço que ele tem. Então, você tem que entender também que ele talvez esteja com uma carga de serviço muito grande ou um problema, e às vezes as pessoas elas não falam, né? Porque a gente entra e sai no ambiente de trabalho meio que automático. Né? Então você olha para uma pessoa, você julga ou pré-julga ela pela aparência e depois simplesmente sai, né? Mas tem uma outra questão aí que são os líderes, né? Quando realmente o cara é líder e aí ele coloca você do lado dele na hora de atingir metas, atingir objetivos, na hora de dar bronca, a maneira que ele vai fazer isso é totalmente diferente de um chefe. Que o chefe ele chega, ele esculacha na frente dos outros, ele grita na frente das pessoas. E isso acaba até criando processos, né? Então, isso é meio que normal, né? É o que eu falei, é um normal que não deveria ser normal no ambiente corporativo. Mas isso é algo ou que você tem que se impor e conversar com ele de uma maneira um pouco mais rigorosa. E se realmente você não vê nenhum ponto nessa melhora aí, né? Nessa conversa que você teve, talvez conversar com o RH, enfim. E aí tem alguns casos que realmente não tem como, né? E você tem que buscar uma saída que realmente é procurar algo melhor para você, porque quando atinge a sua saúde mental e psicológica é algo que realmente não tem como consertar, ou simplesmente falar, ah, hoje vai ser um dia melhor. Não, porque é algo que pode atrapalhar até na sua vida social, né? Fora do emprego. Oi, Henrique, tudo bem? Boa noite. Quem tá entrando agora, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, gente, cadê os meus corações? Ninguém tá colocando coração aqui, ninguém tá curtindo nada, por favor, gente, coração. Cadê os corações aqui, gente? Vamos lá, por favor, entrem aí, coraçõezinhos. Então, vamos lá. Como que a gente consegue deixar um ambiente um pouco mais acolhedor dentro de uma sala de trabalho, né, o emprego? Quando você coloca algum objeto seu, algo que te traz uma felicidade, então, uma foto de uma família, da sua esposa, ou algum objeto que realmente denota algo que você tem, cria força ou vínculo com aquilo, né? Quando você olha, enfim, você tem que criar algum vínculo com isso, algum vínculo nesse sentido, porque realmente, se não fica muito automático do seu dia a dia, né? Você entra às 8 e sai às 5, e aí quando você sai, você fala, graças a Deus saí desse emprego, ou saí desse trabalho, né? Graças a Deus acabou meu expediente. Então, a gente tem que, colocando esses objetos, né? Você acaba criando um vínculo de afeição com o seu trabalho, né? E você acaba criando um ambiente um pouco mais regular para o seu dia a dia. Tá? Outra coisa também que você pode estar fazendo é cumprimentando seus colegas, né? Porque por mais que a gente fale, ah, mas meu colega não é meu amigo, ok. Você não precisa criar uma amizade de confidência de você falar com ele todos os dias. Ou de todos os problemas. Mas você tem que criar um ambiente de cumplicidade, no mínimo, e respeito, né? Então, quando a gente tem um trabalho, né, que já é árduo, é algo árduo, você tem que estar todos os dias ali. Às vezes você está com uma dor de cabeça, com um filho doente em casa, ou com uma cólica, e aí você tem que criar esse ambiente acolhedor. Né? E como você faz isso? Com seus colegas. Então, não é que você tenha que falar todos os dias dos seus problemas, ou das suas felicidades, ou tudo que aconteceu. Mas pelo menos uma cumplicidade com eles, né? O tal do coleguismo, né? Que também não é
questão só de ser falso, mas é você criar uma sinergia entre as pessoas. Vamos lá. Como posso dar foco? Gente, cadê os meus corações? Cadê vocês? Cadê vocês? Nunca mais eu faço live, tá? Por favor, cadê os meus coraçõezinhos? Ninguém tá colocando coração aqui. Ninguém tá falando comigo, né? Estou falando sozinha. Vamos lá. Como posso dar foco na melhoria da equipe do operacional que não está engajada e ter mais comprometimento com a operação? Equipe do operacional, ela não está engajada com a operação do dia a dia? Tá, então assim, primeiro, definir onde está o foco do erro, né? Então assim, você pode avaliar, Moser, nesse ponto, fazer uma avaliação realmente, né? O formulário de avaliação, ele pode ser tanto de uma forma mais autônoma, né? Enfim, que você não, autônoma não, eu esqueci a palavra, mas assim, de uma forma que o funcionário não tenha que colocar o nome dele, né? Você pode fazer uma avaliação. Isso nas empresas, elas chamam de avaliação de 360 graus, que é você avaliar os seus liderados. Então, você pode partir da premissa que o problema esteja na liderança, né? Na parte superior. E aí, você olhando por esse lado, você pode ver se realmente esse problema está lá na liderança ou se ele está embaixo, né, entre a equipe operacional realmente que está executando o trabalho, tá? Então, assim, dá uma olhada, dá uma verificada nisso, porque quando o foco na melhoria, você tem que ver em que parte que tá falhando. É a comunicação entre a liderança e entre a equipe abaixo, né, desses liderados, ou realmente é a comunicação, a sinergia entre as próprias pessoas, né? Porque são dois problemas diferentes, então são dois focos que você pode dar um enfoque um pouco diferencial também, tá? Então vamos lá, gente. O que a gente pode fazer também para ter um ambiente um pouco mais acolhedor, né? Nesse ponto, assim. Como que eu me foco que o meu emprego ele pode ser um pouquinho melhor? Então, assim, primeiro, tem um pouco de foco, né? Um pouco que eu falo, assim, no mínimo. Então, assim, o que é foco? Eu estou indo lá fazer o quê no meu trabalho? Eu estou indo lá realmente só para trabalhar, das 8 às 5 e ir embora? Eu não vou contribuir nada para a empresa, porque para a empresa eu sou somente mais um número. Então, assim, a gente tem que tirar essas crenças, às vezes, que a gente cria, simplesmente, porque eu estou lá, porque eu sou mais um número, eu sou mais um número. Então, assim, tira essa crença de que realmente você é só mais um número e começa a acreditar um pouco na empresa. Então, quando você acredita que a empresa ela cresce a partir do seu crescimento, você acaba dando um enfoque diferente. Começa a dar um pouco mais de atenção, até no sentido, quanto eu contribuí para a empresa, quanto que a empresa já me retornou nesse sentido. E não só no lado financeiro. O que você já conseguiu trabalhando naquela empresa? Seja 2 meses, 1 mês, o que você aprendeu trabalhando naquela empresa? Então, a gente acaba olhando muito só o lado financeiro, e às vezes não, tem outras coisas aí por trás, que é o que você pode fazer de diferente, o que você pode contribuir a mais que hoje você não faz, né? Porque também tem uma outra questão, né? Eu só faço realmente aquilo que me compete. E o que você pode fazer a mais? O que você pode aprender a mais? Ou o que você pode contribuir com a equipe, tá? Aos demais. Então, tenha foco, tenha planejamento. O que é planejamento, né? Quando a gente fala assim, para que eu quero um planejamento? Eu quero um planejamento para ver realmente o que eu quero, quanto tempo eu quero ficar na empresa. Então, tem muita gente que eu conheço, tem algumas pessoas, muitas sim não, né? Mas assim, algumas pessoas hoje que eu conheço, que elas pré-determinam que elas vão ficar um período limitado naquele emprego, seja 10 anos, 5 anos, para fazer X atividades, para atingir X metas. E depois que fez isso, simplesmente acaba aquele período e ela acaba procurando outro emprego, outro trabalho, para que ela se identifica, né? E então a gente tem que analisar isso, porque quando a gente fica, às vezes, muito tempo num determinado cargo, numa determinada empresa, você acaba olhando tudo com um olhar igual. E aí, quando vem alguém de fora e olha e fala assim, nossa, aquilo pode ser melhorado, aquilo pode ser modificado, o que você acaba falando? Que o outro é puxa-saco, que o outro está querendo mostrar serviço, porque ele acabou de entrar, porque sempre foi assim na empresa e nunca mudou nada. Então, você acaba se incomodando com o outro, mas é porque ele tem um olhar diferente do seu,
porque você está acostumado com uma situação, você está acomodado, na verdade, entendeu? Então, assim, outra questão também é invista na sua carreira. Então, quanto você está investindo na sua carreira? Né? Se você entrar numa empresa e entrar lá com 10, com 15 anos, 16 anos numa empresa e ficar 20 anos numa empresa, e você não fez um curso, você não fez uma especialização, você não fez nenhuma faculdade, enfim, nada, então quanto você está investindo na empresa? Então você não pode esperar também nada da empresa, né? Você não pode simplesmente falar, virar as costas e falar, nossa, a empresa nunca me deu nada. E o que você está fazendo? Então, para você ter essas alternativas até dentro do seu trabalho hoje, para procurar outras alternativas fora, você tem que investir também em você, tá? Outra questão também aqui seja otimista, né? Então, assim, não adianta acordar e falar assim, olha, eu tenho que trabalhar hoje e tá chovendo e vou ter que trabalhar e amanhã sai o sol, eu queria estar na praia, mas eu tenho que trabalhar e aí de repente fez frio, eu queria estar na minha cama e enfim. Então, assim, olha o lado positivo da coisa, seja otimista, né? Seja otimista, olha com outro lado, olha com outro olhar diferenciado, que realmente vai fazer com que você tenha vontade de ir lá e falar assim, eu vou contribuir com o meu sangue aqui, com o meu trabalho, porque, gente, nada mais, o que acontece, você sai da sua casa, você sai do seu conforto, para nada mais, nada menos, para você ir para um local totalmente diferente, com pessoas diferentes. Né? E você vai ter que gerenciar conflitos nesse dia a dia. Gerenciar pessoas diferentes, né? Você vai ter que entender personalidades diferentes e às vezes você vai ter que se impor, às vezes você vai ter que baixar um pouco a guarda, realmente pro bem de todo mundo, né? Então, basicamente é isso, gente. Vocês estão muito quietinhos hoje, tá? Então, se alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer, por favor, me fale. Eu não sei se parou aqui meu Face, mas não veio mais nenhuma pergunta. Tá? Mas se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, por favor, estou aberta aqui às perguntas. Vamos lá, gente. Cadê vocês? Eu não recebi nenhuma curtida aqui. Não sei se eu estou recebendo, não sei se está com problema a minha internet, mas vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, mais vocês me avisem, tá? Mas é isso. Basicamente é isso. É um tema diferente aí que eu tô falando um pouco, né? Porque como agora tá definido o meu nicho realmente, que é coach de relacionamento e carreira, então eu vou vir com alguns assuntos também referente a esse tema, tá? Então, se vocês tiverem também mais alguns assuntos diferenciados que vocês queiram falar também, vocês me avisem, enfim, vocês podem me mandar um WhatsApp ou escrever aqui também, ou mandar uma mensagem que eu acabo abordando também nas próximas lives, tá bom, gente? Então, espero que vocês aí gostaram, enfim, da live. Vamos lá, Mozart. Qual a sua especialidade? Coach de relacionamento e carreira, Mozart. Respondi a sua pergunta? Se tiver mais alguma coisa assim em questão, você me questiona. Eu tô entrando mais nesse nicho agora, né? Porque eu tava como life coach e acabei mudando, enfim. A gente vai aprendendo um pouquinho, né? Então, tô nessa especialidade agora de relacionamento e carreira, tá? E relacionamento é aberto para tudo. Relacionamento interpessoal, conosco mesmo, entre o relacionamento externo, enfim. Aninha, obrigada, Aninha. Se tiver alguma pergunta aí do seu novo emprego, você fala também, tá bom? Na nossa sessão de alinhamento, aí eu acho que você pegou bastante coisa aí, né? Do que pode ser melhorado também. Então, gente, obrigada, tá? Boa noite para vocês. Até a próxima live. Se vocês tiverem algum assunto específico que queiram falar, por favor, me avisem que estarei aqui. Tá bom, gente? Gratidão. Muito amor, obrigada. E se alguém acreditar que esse trabalho está fazendo diferença aí na sua vida, dá um compartilhar aí na página do amigo, tá bom? Para o amigo aí, se estiver um pouco perdido, ou se acredita que realmente só o trabalho dele é ruim e de todo mundo é feliz, ó, dá uma compartilhada aí, dá uma ajudada aí no seu amigo ou na sua amiga, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.